E aí, pessoal, a difícil engenharia financeira que o Grêmio precisa desenvolver. Você vai entender, 14 já saíram, o que isso representa e o que falta. Vamos falar a partir de agora também sobre essa engenharia tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Desde o primeiro dia, a partir do rebaixamento, só se fala em diminuir a folha de pagamento e atingir 7 milhões e meio, que vem a ser praticamente a metade do que o Grêmio gastava até o rebaixamento. Se falava em 15 milhões, o Grêmio agora fala em 7 milhões e meio. Mas a gente sabe também que existem rescisões que estão sendo pagas. Paulo Vitor, por exemplo, que custou 7 milhões para rescindir o contrato, segue recebendo do Grêmio. Alisson, que deixou o Grêmio, segue recebendo do Grêmio até o final de 23. E essa folha, ou uma espécie de folha paralela, seguirá dentro desses 7 milhões e meio, 8 milhões. O Grêmio não vai criar duas folhas, é tudo a mesma coisa. E acho importante a gente fazer essa referência, porque eu vou trazer para vocês algumas situações que deixaram o Grêmio no ano de 21, sobretudo no final do ano de 21, e que determina também essa realidade. Olha o que a gente pode referir. O Grêmio liberou 14 jogadores, dentre eles o Michael, que foi um pouco antes, mas que deixou o Grêmio de pagar o alto salário do Michael agora em dezembro. Então são 14. Olha só, Rafinha, Alisson, Juan, Wanderson, Luiz Fernando, Léo Pereira, Borja, Cortez, o próprio Michael, o Vitor Ferraz. Dentro dos 13, dos 14, eu coloco também o Jean-Pierre, que faltam detalhes para acertar, o Alisson, que já foi, mas o Grêmio segue pagando, e aí os 3 que são nevrálgicos, o Darlan, o Paulo Miranda e também o Everton. O que a gente pode referir com relação a isso? Estes 14 que são... vou começar com o Darlan, Paulo Miranda, Everton, como eu disse, Léo Pereira, aqueles todos que eu falei. Esses 14 representam 4 milhões e 700 mil reais na folha de pagamento. Ou seja, de cara, com a liberação desses jogadores, o Grêmio se livrou de 4.700. É evidente que faltam alguns nomes e alguns o Grêmio seguirá pagando, especialmente o Alisson, que já está acordado, o Paulo Miranda e também o Everton. O Darlan ainda tem uma dúvida, não sei se o Grêmio vai seguir pagando. Mas Everton e Paulo Miranda o Grêmio vai seguir pagando. O Jean-Pierre, que está indo para o Atlético Paranaense e ganha pouco menos de 400 mil aqui no Grêmio, Jean-Pierre deixou, o Atlético vai pagar todo o seu salário. Fez um outro negócio por lá. Aí a gente pode colocar, por exemplo, jogadores que ainda não têm destino, né? Meio estranho. Porque, por exemplo, Vitor Ferraz, o Grêmio deixa de pagar, Michael, o Grêmio deixa de pagar, Cortez, o Grêmio deixa de pagar, Léo Pereira, o Grêmio deixa de pagar. Nenhum desses jogadores ainda se recolocou. Nenhum deles se recolocou. Quem se recolocou desses? O Rafinha, o Alisson, o Juan, o Wanderson, o Luiz Fernando. O Luiz Fernando ganhava 220 mil reais no Grêmio, gente. 220 mil reais. O Luiz Fernando vai jogar no Botafogo. Aí nós temos o Borja, que se recolocou, foi para o Júnior de Barranquilla. Aqui um grande negócio para o Grêmio. O Grêmio abriu mão de 800 mil, mas é importante. E o Jean-Pierre, que todos estão torcendo que consiga, de fato, faltam detalhes, parece que falta uma assinatura para que o Jean-Pierre comece a trabalhar lá na equipe do Atlético Paranaense, o que para nós é maravilhoso e para ele também. Desta engenharia a gente entra no último vídeo, né? Que são os 6 nomes que serão repactuados, né? Os nomes do Jeromel, do Kahneman, do Douglas Costa, o Diogo Barbosa. Então tem algumas coisas que precisam acontecer ali. O Everton está nessas duas listas, o Grêmio deve seguir pagando uma parte menor, mas essa engenharia, essa organização de engenharia financeira para atingir a meta, me parece a principal lógica. Eu sempre faço essa referência por um motivo muito simples. O Grêmio precisa estar muito afinado financeiramente para não correr nenhum risco na Série B.
Os riscos precisam ser dentro do campo e no trabalho. Administrativamente, não. Se o Grêmio tiver risco administrativo e começar a entrar nessa linha do Cruzeiro de não pagar salário, não sobe. Então tá aqui a engenharia. Ah, mas é um absurdo, César. Imagina esses jogadores que tu citou, o Grêmio gastava 4 milhões e 700. Que escândalo isso. É um escândalo. Ninguém tá passando pano, ninguém tá discutindo isso. Ninguém tá dizendo aqui que isso aqui não é um escândalo. O Grêmio caiu por causa desse escândalo aqui. Imaginem vocês que esses jogadores que eu citei, Rafinha, Alisson, Juan, Wanderson, Luiz Fernando, Léo Pereira, Everton, Paulo Miranda, Darlan, Borja, Cortez, Michael, Vitor Ferraz e Jean-Pierre, representavam praticamente a folha, com 1 milhão a mais, a folha do time em 2016. A folha do Grêmio em 16 era exatamente 6 milhões e meio. Esses jogadores que eu citei representam praticamente aquilo. Ou seja, um escândalo. Eu não estou discutindo isso, não estou diminuindo isso. Pelo contrário, só que é preciso posicionar e entender. Desses aqui, o Grêmio segue pagando ainda até a solução 1.170.000, mas a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Começou a liberar muitos jogadores que não deram resultado nenhum aqui, que foram colocados numa onda de um Grêmio rico, recebendo valores completamente incompatíveis com a sua capacidade profissional, e em cima dessa situação o Grêmio entrou onde entrou, naquele redemoinho financeiro e também esse redemoinho técnico que nos levou para o lugar que levou. Então, a partir destes posicionamentos, me parece que o Grêmio desenvolve, a partir daí que a gente consegue também organizar e entender o futuro, pagando certo dentro de uma linha do mercado natural. O Grêmio hoje tem 6 super salários. E é muito diferente de ter 15 super salários. É muito diferente. E esses 6 super salários vão ter que entrar numa outra realidade. Eu não posso tirar a responsabilidade de nenhum deles no rebaixamento do Grêmio. Nenhum deles. Claro que a culpa por receber muito não é deles. A culpa por receber muito foi de quem administrou. Eu não estou aqui passando pano em ninguém, pelo contrário, a gente está fazendo uma crítica muito forte à forma como foi conduzido esse processo de superdimensionamento, supervalorização dos assuntos relacionados ao futebol do Grêmio. Agora, a gente precisa também entender que errou, volta para trás e vamos buscar. Isso é o que o Grêmio está querendo, isso é o que o Grêmio está posicionando, e a partir daí é o que a gente vai torcer para, sobretudo, o Grêmio resolver a sua questão. Se o Grêmio conseguir chegar a 7 milhões e meio, já se sabe que o Grêmio consegue pagar. E aí a gente tem um pouco de tranquilidade. Depois eu vou voltar com um outro conteúdo, acho que amanhã, porque tem uma cláusula no contrato do Douglas Costa que causa uma estranheza e a gente vai falar sobre ela. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.